Então, a palavra ela tem esse objetivo. No próprio livro de Marcos, a palavra do Senhor fala que ele veio chamar pecadores ao arrependimento, certo? Então, ele não veio só chamar pecadores, colocar na igreja e fazer volume, né? Ele também está preocupado tanto com quantidade como com qualidade, certo? Ele quer pecadores na sua casa, mas pecadores que estejam dispostos a buscar e servir a Deus verdadeiramente, né? Assim como ele deixou o explícito em João 4, né? Que são os verdadeiros adoradores, né? Que esses que eles estão em busca na terra, que procuram adorar em espírito e verdade. Então, quando nós temos em mente que essa semente é a palavra de Deus, e que lá em João 1, o verbo ou a palavra se fez carne, ou seja, ele estava falando dele mesmo. Glória a Deus. Falar a respeito da palavra de Deus é falar a respeito do próprio Cristo, certo? E nós temos que nos atentar, irmãos, muito em relação a esse tipo de ensino, porque em Hebreus 1, verso 1, nós vamos ver uma afirmativa que tem aqui no autor aos Hebreus, que ele diz assim, ó: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, hoje, né, a principal mensagem, se em tudo se aponta para Cristo, certo? O Evangelho fala a respeito de Cristo. Todas as doutrinas, ela inclui Cristo no meio, certo? Por quê? Nós vamos ver agora. Livro de 2 João, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem a Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Louvado seja Deus. Então nós temos toda a mensagem, irmão, ela tem que ser cristocêntrica, né? Ela tem que apontar a Cristo como Salvador, como Senhor, como o governador de todas as coisas, né? Que está acima de tudo e de todos, no qual foi dado todo o poder nos céus e na terra, certo? Então, saiu desse ensino, a gente vê muito evangelho hoje em dia sendo pregado. E não é diferente. Já desde a época dos Gálatas, nós já vemos que estavam já anunciando um outro evangelho, né, aos Gálatas. Isso estava com pouco tempo que Paulo tinha acabado de anunciar o evangelho lá e tinha já ganhado muitas pessoas para Cristo. E no verso 6 ele começa a dizer: eu me admiro quão rapidamente vocês têm dado ouvidos a outro evangelho, que na realidade nem é evangelho. Aí ele começa a falar, né, que no Gálatas capítulo 1, esse texto aqui para os irmãos, que o verso 10 ele é incrível, o que ele quer dizer. Verso 6 ele diz assim, ó, Gálatas 1, verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. O 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que eles pregamos, que seja amaldiçoado. 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O 10. O 10 é incrível. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, hoje está sendo muito pregado, né, muito difundido no meio de igrejas neopentecostais e, lamentavelmente, até em meios pentecostais, né, que tem que procurar, no lugar de ser exemplo, infelizmente tem copiado algumas coisas do movimento neopentecostal, o que não deveria acontecer.
esse evangelho antropocêntrico, né? Onde ele destrona Deus e coloca o homem no centro. Aí começa nos louvores, começa na mensagem, aquela mensagem onde vai só para massagear ego. Só para dizer, não se preocupe não. Não, Deus é amor demais, fica aqui, não sei o quê. E o foco, muitas das vezes, nem é na transformação ou no caráter da pessoa. Certo? Muitas das vezes a pessoa é uma pessoa que tem boa reputação, ou mesmo tem algum tipo de dízimo alto, esse tipo de coisa. Aí ele fazer com que passando a mão no que a pessoa faz ou deixa de fazer, que não está de acordo com a palavra de Deus. Certo? Mas Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, ó, a partir do momento que eu quiser agradar a homens, eu não estou mais servindo a Deus. É o que está escrito no versículo 10, né? E infelizmente a gente vê muito esse tipo de evangelho hoje em dia. Cantores que, para nós, referências, né, no meio pentecostal, como Nascimento e outras, né, que estão abandonando a mensagem do evangelho cristocêntrico e colocando louvores que só colocam o homem no centro, né, e não falam a respeito de Deus, não falam a respeito de Cristo. Né, então, assim, não vou dizer nem louvores, vamos até fazer essa diferença, né, de música e louvor, né. Nós temos que estar sempre atentos a isso aqui. Paulo até se admirou, né, como os Gálatas tinham se afastado tão rapidamente. E nós, como servo de Deus, temos que estar atentos também, porque o inimigo ele se arruma todo um jeito. Para assim como na parábola do semeador, ele lançou aquele pássaro, né, que roubou a mensagem. Assim também, ele continua fazendo nos nossos dias, roubando a mensagem de Deus. Muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor, tem louvores abençoados, orações, saudação, pregação, você sai daqui mesmo edificado, sai daqui cheio da presença de Deus, o vaso chega e vai para casa transbordando. Aí chega em casa, a palavra do Senhor vai diz, né, medita nessa lei de dia e de noite. Às vezes no lugar de sair daqui pelo menos refletindo em tudo que aconteceu, para aquela palavra, para aquele irmão naquela hora fez uma oração, foi tão bonito, Deus falou meu coração. Ou bem no comecinho, a irmã louvou um louvor da harpa, falou meu coração, foi tão tremendo aquele louvor, nem conhecia, mas agora eu vou começar a ensaiar esse louvor lá em casa, vai ser um negócio bem bom. Que nada, sai daqui, de repente chega em casa, se joga no celular ou se joga na televisão e foi mais uma artimanha que o inimigo achou para poder roubar a semente. Né? E muitas das vezes, tudo do que é tratado aqui, sei lá, às vezes 24 horas depois, se alguém perguntar, qual foi a leitura oficial ontem? Qual foi mesmo o texto que o irmão leu na pregação? Ou mesmo, não, qual foi, fazer alguma pergunta do que diz respeito ao culto anterior, não lembra, não sei, entendeu? Por quê? Porque, ele, querendo ou não, a gente não admite, mas foi uma forma que o inimigo arrumou, né, de tirar aquela semente que poderia ter frutificado nos nossos corações e ter produzido frutos dignos de arrependimento e ter feito uma produção bem melhor, né, como a palavra do Senhor fala, a 100 por 1, que seria a melhor colheita que os judeus costumam falar, né? Então, essa é a primeira parte. Né? Às vezes também uma pessoa que vem para ouvir a mensagem a respeito de Deus e logo quando sai daqui recebe um convite, às vezes é jovem, rapaz, vamos ali, vamos sair hoje à noite, como eu já vi muito caso, né? Vem para a igreja, sai daqui, não, vamos para tal canto, chega lá para passar a noite, não sei por onde. Eu até li um texto que é bem interessante, livro de Miqueias, que às vezes a gente se converte, né, e fica... Logo no início da minha fé eu passei por essa situação, que a gente se converter e tudo, e de repente a gente percebe que certas verdades vai se afastando da gente. A gente até fica meio assim, porque queria que aquelas pessoas pudessem estar conosco na casa de Deus, né? Mas pelo contrário, às vezes ela fica se afastando, então fica rejeitando a amizade da pessoa. Mas a palavra do Senhor fala no livro de Miqueias, capítulo 7, no versículo 5, o seguinte: não confie nos vizinhos, né? Miqueias 7, 5. Não confiem nos vizinhos, né? Nem acreditem nos amigos. Até com aquele ou aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Né? Ou seja, o Senhor, irmão, é quem afasta de nós certas amizades, né? Porque sabe que a palavra do Senhor fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Então, a partir do momento, eu já vi obreiros já da casa do Senhor, né? Que terminava o culto e ficava reunido na roda de escarnecedor. E foi questão de tempo para poder ele se afastar do evangelho e voltar
como disse Pedro na sua carta, a comer o próprio vômito, né? Isso é lamentável, certo? Mas a gente pode, como servo de Deus, estar alerta em relação a isso, né? E não deixar que o inimigo faça isso conosco, né? Se alimentando constantemente da palavra do Senhor. Um texto que a palavra do Senhor fala, irmão, em Levítico, ele diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse texto ele fala fortemente ao meu coração. Eu sempre reflito muito nesse texto. Porque para que esse fogo ele permaneça no altar, a gente já ouviu muito tipo de pregação falando a respeito, né? O movimento pentecostal em si começa logo a dizer: olha, o fogo tem que ser daqui, e daqui que começa e vai invadir na igreja e quer que todo mundo saia pulando os gritos. Mas não precisa disso não. O que o texto está querendo dizer é que o sacerdote, para manter o fogo